Assim, no dia 5 de abril de 1824, saía do porto de Hamburgo o navio chamado Ana Luísa. Diz alguns historiadores que eram 323 imigrantes. Saíram homens, mulheres e crianças, católicos, romanos e também tínhamos protestantes luteranos. O navio era muito pequeno. Cada imigrante tinha uma média de 70 centímetros dentro dele. Homens e mulheres ficavam separados e as crianças, dependendo da idade, ficavam com o pai e com a mãe. Tinham o direito de se verem apenas uma vez na semana, que era na hora da missa ou do culto. E agora é triste dizer isso, se faltasse alguém na celebração do culto ou da missa, era duas uma. Ou estava doente nos porões, ou tinha morrido e na semana mesmo jogado ao mar, mesmo sem se despedir. A comida era fracionada. O navio era movido à vela. Tinha dias que paravam 2, 3 dias no mar sem se movimentar. Começou a ter brigas, discussões, era de tudo que acontecia. Imagina você quase que empacotado dentro de um navio. E no navio, as pessoas sofriam desnutrição, insolação, todos os problemas. A comida começou a faltar, então se alimentavam muito de peixe, água era da chuva, ou seja, era a viagem da morte. Se ficasse na Europa, as condições eram piores, então tentavam uma vida nova. Pensavam, como eu disse anteriormente, ir para a América do Norte, mas acabaram vindo para a América do Sul, na região do Brasil. Chegando no Rio de Janeiro no dia 30 de junho, ou seja, quase 3 meses depois, chegavam exaustos, cansados. Diz historiadores que de 323 chegou 128, um número quase que menos da metade. Chegaram cansados, doentes, a maioria exaustos, e foram recebidos por 3 pessoas especificamente. A Leopoldina, que falava a língua dos imigrantes, Dom Pedro I, que era o nosso imperador, e o nosso presidente da província da época, José Feliciano Pinheiro Fernandes, que vai receber depois o título de Visconde de São Leopoldo para homenagear a nossa imperatriz Leopoldina, porque isso é uma curiosidade, abre parênteses, se a Leopoldina tivesse nascido homem, chamar-se-ia Leopoldo, mas como nasceu mulher, Leopoldina. Por que isso? Porque São Leopoldo é o santo padroeiro da Áustria, na época de Augsburgo. Então essa era a grande devoção. Então por isso que ele se deu o título, ganhou o título de Visconde, então Visconde de São Leopoldo, em homenagem à Imperatriz Leopoldina. Fecha parênteses. Esses imigrantes, então, chegados já no dia 18 de julho, 30 de junho, chegaram no Rio de Janeiro. E 18 de julho já estavam chegando no Bergantim São Joaquim Protector, no porto de Porto Alegre, né? Diz a história que eram apenas 81 imigrantes. Os demais que sobreviveram ficaram no Rio para se recuperar de sua saúde e depois vir de fato para o Rio Grande do Sul. Chegados aqui, descansaram na nossa capital e aí tem uma controvérsia de datas. Alguns dizem que é 24, outros colocado como fato mesmo, dia 25 de julho de 1824. Era por volta de 8 horas da manhã. Eles embarcaram em pranchões no Lago Guaíba. Pranchões são barcos menores e vieram navegando pelo rio Curuiê, Rio dos Ratões do Banhado, hoje chamado Rio dos Sinos, 39 imigrantes, 33 luteranos e 6 católicos. E eles vieram navegando até chegar hoje à cidade de São Leopoldo. Mas essa cidade na época chamava-se Feitoria do Linho Cânhamo. Essa feitoria tinha sido criada em 1788 pelo governo português, aonde se cultivava uma planta chamada cânhamo, que quando chegasse a uma altura desejada, ela era cortada, desfiada, secada e nela tramavam os fios do cânhamo, do qual eram feitas as velas dos navios e as cordas de sisal dos navios. Essa produção não foi à frente, né? Porque o cânhamo, ele é um derivado, a bisavô, sempre digo, tetravô da maconha. Então, muitos que trabalhavam com ela inalavam, mastigavam, e diz a história que passavam boa parte do dia entorpecidos, né? Então, não deu a produção que tanto o governo esperava. Então, no dia 29 de março de 1824, essa casa-depósito, né, que infelizmente hoje está em ruínas em São Leopoldo, né,
ela servia como um depósito para guardar essa produção do cânhamo. Ela foi desativada e essa casa serviu como albergue para a chegada do dia 25 de julho dos primeiros 39 imigrantes, homens, mulheres, crianças, de cultos diferentes, de confissão religiosa cristã diferente, e lembramos, caráter também diferente. Eram homens e mulheres que vinham de uma situação não tão muito bom, estavam presos nas cadeias de Meuckelenberg. Chegando aqui, aquele espaço que não cabiam 15 pessoas, são jogados em pleno inverno, 39. Já começam a fazer pequenos alojamentos ao redor dessa casa maior, e aí começa a discussão, porque cada semana chegavam outros navios, outras embarcações com mais imigrantes. Os que ficaram em Porto Alegre eram mais os 50, então tinha que vir para São Leopoldo também, ou na Real Feitoria do Linho Cânhamo. E assim, entre esses homens que chegaram, vem um militar, médico chamado João Daniel Hildebrand, que até arranhava um pouco a língua portuguesa. Ele vai falar com o Feliciano, que era o presidente da província, sobre as promessas que o Schaffel tinha feito ao presidente da província, o Joseph, e o Schaffel não sabia o Fernandes não sabia de nada, né? E ele vai falar com Dom Pedro I, que também não sabia de nada. Ele viu que esse povo foi enganado. Para não ficar de mal com sua esposa Leopoldina, Dom Pedro autoriza das 6 promessas apenas 5. Ou seja, deu casa, comida, animais domésticos, ferramentas, sementes, mas o culto religioso, ele disse que não podia, porque o Brasil tinha um acordo com a Igreja Católica Romana, que aqui a religião oficial era a religião católica, a cristã católica, mas permitiu o culto dentro de suas casas. Os padres e bispos, não, isso não pode ser, né? Faremos os seguintes, queridos irmãos na fé. Um dia teremos a missa do católico, depois vocês saindo vocês vêm e façam o vosso culto em adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. A intenção desses padres e bispos era converter esses nossos irmãos que vieram lá de fora, da Alemanha. Mas eles tinham os seus hinos, tinham sua prática e não se deixaram levar. E aí esses padres e bispos convocaram os pastores, dizendo, chamaram eles e disseram assim, queridos irmãos na fé, um dia teremos o nosso momento, né? E vocês também vão ter o momento de vocês, porque vocês têm seus hinos, sua prática. Façam assim, ampliem as escolinhas que vocês fizeram. E essas escolinhas, vocês fazem ali o culto, mas não coloquem os campanários, as torres, para não chamar a atenção dos agentes migratórios. E essas escolinhas depois tornaram as igrejas luteranas que nós temos na região do Vale dos Sinos e subindo a serra. Tudo parecia bonito, tudo parecia lindo e cada semana vinha mais, e esse primeiro processo da imigração alemã foi de 1824 até 1828 e colonizaram principalmente a região do Rio dos Sinos e do rio Gravataí. Tivemos já o levante depois, já do movimento Farroupilha, que vai depois declarar a guerra de 1835 a 45. No dia 1º de março de 1845, temos o fim da Guerra Farroupilha, e a partir do ano seguinte, 1846 até 58, nós temos o segundo processo de imigrantes, né, que vão vir da Europa para cá. E esses vão colonizar a região do Vale do Rio Caí, Taquari e Jacuí. Então, é muito interessante. Se tu abrires a palma da mão, os 5 dedos são os 5 rios. A palma da mão do Lago Guaíba, o nosso braço da Laguna dos Patos. O cotovelo seria Rio Grande e depois o Oceano Atlântico, nosso corpo. É uma forma muito interessante de mostrar. Os imigrantes alemães ganharam de fato suas terras, mas tiveram que trabalhar para pagar parte delas. E os alemães ganharam aqui, as pessoas de língua alemã, né, ganharam aqui bons lotes na região de vales, né? Então tinham uma região produtiva. Tanto que uma curiosidade a gente vê nos cemitérios. Os cemitérios são sempre baixos, de covas únicas, né? No máximo o marido e a esposa estão juntos, muitas vezes lado a lado. São floridos o ano inteiro. Por quê? Ganharam boas terras, tinham espaço para até ter seus cemitérios, cultivar flores, né? Já os que vão chegar 50 anos depois em nosso estado, que são os italianos, vão ganhar o que tinha de pior, a serra.
Diga-se de passagem, ganhavam uma espingarda e uma corda, diz que plantavam de espingarda e colhiam com laço. Cada metro quadrado era plantar o quê? Coisa para comer, e não para enfeitar. Então, os cemitérios dos italianos são menores, são de carneiras, são de gavetas, todo mundo fica junto. Flores planta-se normalmente no final de agosto, para que floresça no final de outubro, para enfeitar nos finados. Era outra realidade. Os alemães ajudaram muito os italianos depois, porque já estavam aqui um bom tempo antes, né? E fizeram sua grande caminhada. Também diz a história que em 1851, Hermann Blumenau esteve por aqui, gostou do sistema adequado dos imigrantes do nosso estado, que foi bem diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro. Lá ganharam grandes lotes de terra, mas a terra não era produtiva e não era o tipo de, como posso dizer assim, do trabalho que o alemão queria fazer, né? E aqui eram terras menores, eram mais vistas como comunidades, cooperativas, né? Então a coisa funcionou dessa forma. E nós temos então Hermann Blumenau, que vai para a região do Itajaí-Açu, Santa Catarina, adquire lotes e também traz imigrantes. E depois nós temos a colônia de Joinville, que foi as terras da Dona Francisca, irmã de Dom Pedro I, né? Que ela, também casada com o príncipe João, começou uma colônia também de língua germânica naquela região. Um fato interessante também é que depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, né? E essa região nossa vai sofrer muito porque achavam que nós éramos aliados dos nazistas. Então que não podia ouvir rádio, não podia ler jornais, nada disso. Tivemos alguns grupos nazistas assim aqui no estado, tem até algumas curiosidades de Santo da Patrulha, que eles faziam um sinal de luz, né, para as embarcações que passavam, lá olhando do Rússia, olhando para o litoral, sinalizavam com luzes, né, etc. Mas tudo isso é história, graças a Deus. E a guerra? Por que os alemães entraram na Segunda Guerra Mundial? Porque no dia 17 de agosto de 1944, um navio alemão bombardeia um navio brasileiro. E Getúlio Vargas então nos coloca na guerra oficialmente no dia 22 de agosto de 1944. Graças a Deus, passado tantos anos, hoje nós vivemos em harmonia, né? Esse povo alemão trouxe para nós muitas coisas positivas, como a indústria do calçado. E aqui outra curiosidade, vieram muitas Marias, muitos Pedros, muitos Joãos, e para diferenciar um do outro, usavam o quê? Apelidos, como nós fazemos, Maria Costureira, seu João da padaria, o seu Wilson padeiro, né? E assim por diante. Então, aí nós temos os sobrenomes hoje Becker, que significa padeiro, Schumacher, que é sapateiro, Schuster, que é sapato, nós temos o Zimmermann, que fazia os móveis, nós temos o Schmidt, que faziam a parte de ferrarias, né? Então esses sobrenomes nada mais nada menos que eram apelidos. Espero ter contribuído. Nós estamos hoje, daqui 3 meses e meio, nós temos a grande festa da colonização alemã em São Leopoldo, berço da colonização alemã no Brasil. E lembramos que São Leopoldo não ficou com muito dessas famílias. Depois seguiram Lomba Grande, Hamburgo Velho, Hamburgenberg, Novo Hamburgo, e depois foram subindo a serra. Espero ter contribuído com as informações. Como eu digo, isso foi de estudos, né, de várias biografias, e aí eu criei meu histórico para apresentar aos meus passageiros como guia de turismo. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Obrigado.